Fala galerinha, muito bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de matemática para você aí do 7º ano, os anos finais do ensino fundamental. Na aula de hoje vamos dar continuidade ao que estamos vivenciando, certo? Em relação aí aos números decimais. Vimos aí ontem toda aquela definição envolvendo aí os números racionais, certo? E hoje a gente vai fazer algumas operações, brincar um pouco com os números referente a essa temática aí dos números racionais, certo? Então, vem comigo, acompanha essa aula, certo? Que vai ser top de verdade. Como você sabe, o nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode acompanhar e assistir e interagir conosco através do celular, do computador e assistir também as nossas aulas ao vivo aí na TV, certo? Então, se você já está assistindo aí essa aula através do celular, show de bola, meus parabéns, você já baixou o nosso aplicativo, já tem acesso aí ao chat. Se você ainda não está assistindo aí através do celular, se você está assistindo nossa aula, acompanhando através da TV, eu vou te convidar para que você possa baixar o nosso aplicativo e acompanhar a nossa aula através do aplicativo, porque tem a função lá do chat, certo? Então, baixe o nosso aplicativo, tá? A Billy Jean vai colocar aí 2 QR Codes que vai aparecer na sua telinha, certo? Você vai pegar aí esses QR Codes aí, vai pegar o seu celular, vai abrir a câmera do seu celular e aí, com os QR Codes que vão aparecer aí na sua tela, você vai colocar a câmera do celular nesses QR Codes, seja ele Android ou iOS, o seu sistema operacional aí do seu aparelho, tá bom? Você vai ser direcionado para a sua loja de aplicativo, lá você vai fazer o download do aplicativo, vai pedir o seu login e a sua senha, tá? O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos aí, tá? Do dia do seu nascimento. 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano, certo? Então, não esquece de baixar o aplicativo, vem acompanhar a aula aqui ao vivo com a gente, certo? E fazer como os vários alunos estão fazendo, eles estão assistindo às aulas pela TV, ao vivo, e com o aplicativo aberto no chat, certo? Porque lá ele consegue participar lá, mandar suas dúvidas, sugestões, perguntas, dizer seu nome, a escola, certo? Que faz parte. A gente fica muito feliz com cada comentário que a gente recebe aqui de vocês, certo? Outra plataforma bastante importante que eu amo de paixão é o nosso canal no YouTube. Através dele você pode assistir e reprisar as nossas aulas na hora que você quiser, no tempo que você quiser. Você pode pausar o vídeo, acelerar a voz do professor, desacelerar a voz do professor, fazer as suas anotações, certo? Lá tem a playlist do 7º ano, onde a gente posta lá as aulas por ordem cronológica, que vai acontecendo aí as aulas. A gente já vai postando. Essa aula que você está assistindo agora, já vai estar também na nossa plataforma. Tem a playlist também do 6º ano, do 5º ano, onde você pode revisar os assuntos que a gente está vendo, tá? No 7º ano. Então, como vocês sabem, a matemática ela é um ciclo, né? Que sempre vai puxando aí das séries anteriores, construindo a linha lógica de raciocínio aí em relação aos conteúdos. Então, todo o conteúdo que a gente vai vivenciar aqui no 7º ano, você já deve ter visto ele no 6º ano, no 5º ano, claro, com um nível mais abaixo. Então, para você revisar, você vai lá na playlist do 6º ano, vai na playlist do 5º ano e revisa os assuntos, certo? Porque os assuntos que você vê lá no 6º ano, ele é um pontapé inicial para os assuntos que a gente está vendo no 7º ano, por exemplo, tá bom? Então, se inscreve aí no nosso canal e acompanha nossas aulas também, tendo essa opção das playlists, tá? Se você já é inscrito no nosso canal, se você já fez o download do aplicativo, compartilha isso aí para os seus amigos de classe, para os seus amiguinhos aí da escola, para que a quantidade de inscritos venha aumentar cada vez mais, de acordo com a quantidade de alunos na rede, né? Temos milhares de alunos e a porcentagem aí de inscritos é muito baixa, tá bom? Então, vem fazer parte da nossa família também lá no nosso canal do YouTube, certo? Vamos começar a nossa aula de hoje. Antes disso, eu vou passar a palavrinha aqui para a professora Nádia, para ela
dar as boas-vindas aí para vocês e aí a gente dá início à nossa aula de hoje. Bom dia, pessoal. E aí, estão animados para a aula? Vamos pegar caderno, caneta, lápis, borracha, não é isso? E só temos Yasmin no chat. Vamos aí, gente, vamos comentar, né? Vamos entrar aí no chat, vamos ficar aqui esperando que vocês entrem para a gente responder alguma coisa, não é? Tá bom, Pedro? Então, seja bem-vindo, Yasmin, acompanhe nossa aula aí, mande seus comentários aí, as suas dúvidas, tá bom? Papel e caneta na mão, lápis e borracha, vamos começar a nossa aula de hoje, relembrando o que a gente viu na aula passada. Então, na aula passada, a gente fez todo um apanhado aí em relação aos conjuntos numéricos, certo? Eu amo dar essa aula, eu amo contar como foi que surgiu aí os números, tá? Como os números facilitou bastante a vida do ser humano, certo? Então, a gente viu aí, primeiro, a ideia dos conjuntos dos números naturais, tá? Que surgiu com a ideia de contagem. Depois surgiu as operações envolvendo os números naturais, mas teve um probleminha lá na subtração. A gente viu que nem todas as subtrações, certo? Com números naturais, a resposta era um número natural. Então foi com essa necessidade aí que surgiu o conjunto dos números inteiros, certo? O conjunto dos números inteiros é o conjunto dos números naturais acrescido aí dos números o quê? Negativos. Então, pegou os números naturais, acrescentou os números negativos e aí a gente construiu aí o conjunto dos números inteiros. Vimos que esses conjuntos numéricos, eles são infinitos, tá? Então, num conjunto dos números naturais, tem o início, que é o zero, mas não tem fim. Já no conjunto dos números inteiros, a gente tem aqui que nem tem começo e nem tem fim. Esses três pontinhos aqui, essas reticências, indicam o que? O infinito, tá? Então, com o conjunto dos números inteiros, resolveu aí o problema referente à subtração de números inteiros. Então, agora, qualquer número inteiro que for somado ou subtraído, certo? Ou multiplicado, a resposta também vai dar um número inteiro, certo? E aí surgiu as operações, né? Surgiu a comparação desses números, surgiram as ordens, né? Crescente e decrescente. Quando a gente consegue aqui encontrar os números inteiros, a gente tem novas ideias aparecendo, por exemplo, o oposto de um número, tá? O oposto de 20 é o menos 20, o oposto de 50 é menos 50, o oposto de menos 37 é 37. Então, o que é o oposto? O oposto é a distância, tá? Desse número até o zero. Então, qual é a distância de menos 37 até o zero? É de 37 unidades. Então, quem é o seu oposto? É o valor que vai de 0 até 37, certo? Então, a gente tem aí essa ideia do oposto. A gente tem também a ideia do módulo de um número inteiro, tá? Então, o módulo de um número inteiro é a distância desse número até a origem e não tem como a gente calcular a distância negativa. Não tem como eu dizer assim, Pedro andou menos 5 quilômetros para a sua casa. Não existe, tá? Só existe distância positiva. Então, isso que é módulo, tá? Qual é o módulo de menos 5? A distância de menos 5 até o zero é de 5 unidades. Então, o módulo de menos 5 é 5. E o módulo de 5, Pedro, vai ser menos 5? Não, porque não existe distância negativa. Então, o módulo de 5 continua sendo 5. Então, a ideia do módulo é, o módulo de um número sempre vai ser ele positivo. Se já está positivo, continua positivo. Se está negativo, ele passa a ser o quê? Positivo, certo? E aí, a gente viu que lá no conjunto dos números inteiros, surgiu um outro problema, que foi em relação à divisão. A gente viu que no conjunto dos números naturais, qualquer adição ou multiplicação de dois números naturais, a resposta é um número natural, tá? Teve um problema em relação à subtração. A gente viu que nem todas as subtrações de números naturais, a resposta era um número natural. Então, com essa necessidade, criou-se o conjunto dos números inteiros.
resolveu o problema aí da subtração. Dentro do conjunto dos números inteiros, podiam-se fazer algumas divisões, mas perceberam que outras divisões não dava para fazer, tá? Existiam algumas divisões que o resultado não era um número dentro do conjunto dos números inteiros. Então, foi com essa necessidade de resolver esse problema que surgiu o conjunto dos números racionais. O que é um número racional? São todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração. E aí a gente viu que os números naturais, eles são racionais, tá? 5 é o número natural. E eu posso escrever o 5 na forma de uma fração, 10 meios, tá? Então, se eu dividir 10 por 2, dá igual a 5, que é um número natural, que, consequentemente, é um número racional. A gente viu que os números inteiros também são números racionais. Escrevi o menos 8 aqui em forma de fração. Vimos que os decimais finitos, tá? Os números aí com vírgulas e que não tem fim, tá? Que tem fim, desculpa, que são finitos, tá? Como, por exemplo, 12,5. Eu posso escrever também na forma de uma fração. E as dízimas periódicas, que é quando a gente tem esses números aí que se repetem infinitamente, a gente também pode transformar em forma de fração, logo ele é um número racional, certo? Então eu tenho aqui 1/3, se você pegar lá a calculadora e dividir 1 por 3, vai dar 0,33333. Se você fizer na mão também vai dar o mesmo resultado, certo? Lá na calculadora, inclusive, eles aproximam o último número, tá? Se você pegar a sua calculadora aí e dividir 2 por 3, por exemplo, vai dar 0,6666 e o último número ele coloca um 7, porque ele aproxima o valor, certo? Mas aí é 0,666 infinitamente, certo? E aí a gente desenhou essa imagem aqui para lhe mostrar o agrupamento, tá? Desses conjuntos numéricos. Então eu tenho aqui o conjunto dos números naturais, que está dentro do conjunto dos números inteiros, que os dois estão dentro do conjunto dos números racionais, certo? Estão todos eles aí agrupados, tá? O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Então é só pensar, né? Se o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais, logo o conjunto dos números naturais também está contido no conjunto dos números racionais, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai fazer operações com esses números racionais. Principalmente, vamos dar ênfase hoje aí para o conjunto dos números decimais, certo? Que aparece aí com a vírgula. Antes da gente entrar nessas continhas aqui, certo? Eu vou passar a palavrinha para a professora Nádia para saber se ela tem alguma colocação em relação ao que vimos até agora. Pedro, eu acho importantíssimo essa turma estar com esse assunto, né, em voga. Porque quando você faz essa transformação de fração para número decimal, né, é muito importante, porque você usa isso no seu dia a dia, né? Você usa isso no seu valor que você vai comprar, né, no troco que você recebe. Então, é interessantíssimo. Por enquanto, só Yasmin, viu? Disse oi. Então, vamos lá, pessoal. Coloquei um exemplo aqui, certo? E o exemplo diz o seguinte, presta atenção. Quanto será gasto aproximadamente, tá, para comprar cada um dos itens a seguir? Então, eu quero saber o cálculo aproximado, certo? Então, eu tenho aqui vários itens, certo? Coloquei ali 4 itens de uma feirinha, certo? E coloquei os valores lá, certo? Então, eu tenho aí que o feijão preto, né, custa R$ 8,75. Aí, depois eu tenho ali outro tipo de feijão, são 4 tipos de feijão ali, tá? Que custa R$ 6,30. O outro custa lá R$ 9,15 e o outro custa R$ 5,99. Então, eu quero fazer o cálculo aproximado, certo? Da soma, né, de quanto será gasto
fazendo a soma desses valores. Então, primeiro eu vou fazer a aproximação deles, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, que a ideia para fazer esse cálculo, né, do gasto que foi feito, a gente vai somar esses valores, certo? Vamos utilizar a ideia de estimativa, arredondamento e aproximação desses valores, porque a gente quer calcular aí um valor aproximado, certo? Então, observe que eu coloquei aqui uma retinha, certo? Uma retinha numérica, tá? Que vai aí, ó, do 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Então, como é que eu vou utilizar essa ideia de aproximação, tá? Em relação a determinados números. Então, observe que eu tenho aqui, ó, entre o 0 e o 1, no meio deles, tá? Eu tenho 0,5. 0,5 está no meio dos números 0 e 1, tá? Eu tenho aqui, ó, 1,5, que é o número que está entre 1 e 2, é exatamente no meio, tá? Tenho o 2,5, que é o número que está exatamente no meio de 2 e 3, e tenho o 3,5, que são valores que estão entre, tá? 3 e 4. Então, esses valores que eu coloquei aí em cima, 0,5, 1,5, 2,5 e 3,5, são valores que estão exatamente no meio de dois números inteiros, certo? Então, como é que eu vou utilizar desses dados para fazer a aproximação de um número, tá? Então, observa aí, ó. Eu tenho o número 0,7. Vou aproximar o número 0,7. Então, a pergunta é, eu quero aproximar esse valor para um número inteiro, certo? Então, eu vou aproximar o 0,7. Ele está mais perto do 0 ou ele está mais perto do 1? Então, por isso que eu coloquei esses números aqui. 0,5, 1,5, 2,5 e 3,5 para você ter a noção e o entendimento, tá? De para onde a gente vai aproximar esses valores. Então, pode notar que o 0,7, ele é o número que está mais próximo do 1 do que do 0. Então, se eu for aproximar aí o 0,7, eu vou aproximar ele para o número 1, tá? Já o número 2,3 está mais próximo de quem? Do 2 ou do 3? Note que o 2,3, ele é o número que está mais próximo do 2. Então, esses números que eu coloquei ali, 0,5, 1,5, 2,5 e 3,5, é justamente para você ter a noção de para onde você vai aproximar esses números, tá? Exemplo, eu tenho aqui, ó, 2,3. Pode notar que 2,3 está entre 2 e 2,5. Então, se eu for aproximar para um número inteiro, eu vou aproximar para o 2. Mesma coisa do 0,7, que é o número que está entre 0,5 e 1. Então, se eu for aproximar ele, eu vou aproximar para o número 1. Então, essa é a ideia de aproximação. Então, a gente vai pegar cada valor desse aí e vamos fazer a aproximação dele. Por exemplo, 8,75 está mais perto de 8 ou está mais perto de 9? Está mais perto de 9, certo? R$ 6,30. R$ 6,30 está mais próximo de 6 ou está mais próximo de 7? Está mais próximo de 6. R$ 9,15 está próximo de 9 ou está mais próximo de 10? Está mais próximo de 9. E aí eu vou arredondando, aproximando esses valores, tá? E 5,99 é quase 6, né não? Então a gente aproximou ele aí para o número 6. Então, se eu aproximo esses valores para um local errado, eu tenho uma discrepância muito grande. Porque imagina se eu aproximo o 8,75 para 8. Eu tirei aí quase R$1 dessa aproximação, certo? Então, tenha esse entendimento aí na hora de aproximar os valores. Então, depois que a gente aproximou esses valores, vamos efetuar aí a soma, tá? E agora eu tenho soma de números inteiros. E aí é mais fácil da gente resolver. Basta somar aí o 9 com o 6, com o 9, com o outro 6, tá? Então, Billy, deixa a tela bem grandona aí, por favor, que a gente vai efetuar essa soma, certo? Desses valores. Então, eu tenho aí que somando, tá? Esses valores aí, dá igual a R$30. Então, utilizando a aproximação,
aproximadamente, eu tenho que, ao comprar todos esses valores, vai dar igual a R$30, certo? Mas, se eu quiser saber aí qual é o valor exato dessa compra, tá? O valor exato, a gente vai precisar somar todos esses valores. Então, primeiro a gente arma a continha aí, né? Coloca todos os valores, vírgula embaixo de vírgula, certo? Não se esqueça. E aí a gente vai efetuar essa soma aqui, certo? Então, para efetuar essa soma, a gente vai aprender aí como é que a gente soma ou subtrai aí números decimais, certo? Regra prática, tá? Para a gente seguir na hora de somar esses valores. Primeiro, como eu falei, vírgula embaixo de vírgula, certo? Você precisa colocar vírgula embaixo de vírgula. Depois você vai somar ou subtrair esses números, o que normalmente, como você sempre faz aí na sua adição e subtração de números inteiros, certo? Então, vírgula embaixo de vírgula e soma ou subtrai aí de forma normal, tá? O principal são as vírgulas, porque se você for armar a conta de soma ou subtração de números decimais, da forma com que você arma normal, a soma de, por exemplo, 2.450 mais 135, certo? Vai dar errado, porque não vai ficar aí a vírgula embaixo das vírgulas, certo? Então, esse é o ponto principal. Então, pode notar que a gente tem aqui, ó, vírgula embaixo de vírgula, todos os números direitinho, e a gente consegue efetuar a soma desses números. Então, vamos fazer aí essa soma por partes, tá? Vou somar logo 8,75 com 6,30, certo? Então, depois que eu efetuar essa soma aí, a gente vai efetuando as outras, tá bom? Então, armei aqui a conta, tenho vírgula embaixo de vírgula e vou somar esses valores, certo? Então, eu tenho aqui, ó, que 5 mais 0 dá igual a 5, 10, que é o resultado de 7 mais 3, então você vai somar 7 mais 3 dá igual a 10, então lembra do mesmo jeito, tá? Vai somar normal. O 0 fica aqui embaixo e o 1 vai para em cima do 8. E aí eu vou somar agora 1 mais 8 mais 6, que dá igual a 15. E aí, a vírgula que estava aqui, a gente desce ela, ó. Beleza? Então, eu tenho aí que, ao somar 8,75 mais 6,30, isso aí vai dar igual a R$15,05, certo? Belezinha? Então, vamos lá, ó. Vamos somar os 4 números agora, certo? Vamos lá, ó. Vírgula embaixo de vírgula, já coloquei a vírgula aqui. E aí a gente vai somar esses valores aí normalmente, tá? Então eu tenho aqui, ó, 5 mais 5 mais 9 dá igual a 19. Então o 9 vai ficar aqui embaixo e o 1 vai para cima do 7, certo? Somando agora aí 1 mais 7 mais 3 mais 1 mais 9, eu tenho que o resultado é igual a 21. Então o 1 vai ficar aqui embaixo e o 2 vai lá para cima do 8. 8 mais 2 dá 10, 10 mais 6 dá 16, 16 mais 9 dá 25 e 25 mais 5 dá igual a 30, certo? Então, a soma desses valores aí vai dar igual a R$30,19, certo? Então, quando eu somei todos esses valores aí, encontrei como resposta R$30,19. Agora, vamos voltar lá para aquela ideia que eu fiz da aproximação dos valores, tá? Então, quando a gente somou os valores aproximados, deu igual a R$30, certo? Quando a gente somou os valores reais, sem aproximar, deu igual a R$30,19. A questão aqui é, quando a gente fez a aproximação, deu um valor de R$30 e, ao fazer os valores exatos, deu R$30,19. Deu valores próximos? Sim, deu valores próximos. O valor que a gente contou aproximado é bem próximo do valor real, certo? Mas, qual é o problema que tem aqui? O problema é que a gente está falando de dinheiro, certo? E ao falar de dinheiro, ao somar os valores aproximados, eu não vou ter aí dinheiro para pagar, certo? Se você pegasse aí esses valores, aproximassem, deu R$30, vou lá na vendinha comprar, você não ia conseguir comprar
porque ia estar faltando quanto? Ia estar faltando 19 centavos. Então, sempre tem essa ideia aí da aproximação, tá? E a dica é, quando você for falar de dinheiro, sempre aproxime para mais, tá? Para você não dar viagem perdida, né? O menino aqui recebeu o recadinho da mãe para comprar os alimentos e voltou sem nada porque faltava apenas 20 centavos. Belezinha? Então, essa foi a nossa aula de hoje, falando sobre adição e subtração de números decimais. A ideia da subtração é a mesma, certo? Você vai colocar vírgula embaixo de vírgula e efetuar aí a subtração normal, tá bom? Eu vou me despedindo por aqui, um cheiro no seu coração e até a nossa próxima aula.